vou ministrar hoje sobre Abigail, a mulher sensata. Então eu quero começar lhe dizendo o que significa Abigail. Abigail é formada por duas palavras hebraicas. Abi, que significa pai, né? Aba, pai. Abraão, pai. E Abigail, o Abi, pai. E Gail, alegria. Então, Abigail significa alegria do pai. Tem algum Abigail aqui que alegra o seu pai? Diga glória a Deus. Se não alegar o pai físico, você alega pelo menos o pai espiritual. Diga aleluia. Então, Abigail é a alegria do pai. A palavra dúbia, que pai? Pai físico e o pai maior. Quem é seu pai maior? Deus. Deus é nosso pai. Então, Abigail, alegria do pai. E nós vamos aprender muitas coisas interessantes. O texto é primeiro livro de Samuel, capítulo 25 todo, mas a gente vai ler tipo assim, de 4 em 4, porque senão a gente não acaba, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Você já pode ir acessando aí, como o Renato ensina para a gente. Você que tem a Bíblia antiga, abre aí, primeiro Samuel. E vamos projetar aí o capítulo todo de 1 Samuel, capítulo 25. Embora seja o capítulo todo, mas a gente vai começar do 3 em diante. E vamos ler de 4 em 4, tá? Porque senão a gente ia demorar muito. Então, mas em 1 Samuel, capítulo 25, conta a história de Abigail. E o 1 e 2, que a gente não vai nem sequer ler, mas é que Samuel, o grande profeta Samuel, morreu. E quando ele morre, Davi foge lá, faz o enterro, participa do velório e ele foge. E quando ele foge, ele vai para a região do Carmelo. Carmelo é o lugar onde ali reinava e profetizava o profeta Elias, lá no Monte Carmelo. Tá? Então, Davi vai, nesse tempo ele está fugindo do rei Saul. Ele já reuniu alguns homens e ele já tem 600 homens com ele. Fugitivo, porque o rei Saul queria matá-lo, porque ele já tinha sido ungido rei por Samuel, mas ele estava só esperando o tempo certo de Saul morrer e ele assumir o trono de Israel. E aí é nesse contexto que ele está fugitivo que acontece essa situação que nós vamos ver hoje deste capítulo 25, contar essa história muito linda, onde exalta a figura desta mulher, e nós vamos aprender com ela. E e vamos até aprender, porque ela, apesar de ser uma mulher muito sábia, muito prudente, muito inteligente e muito formosa, ela casou com um homem muito ímpio, um homem muito oposto dela. Tudo que ela tinha de bom, ele tinha de ruim. Aí você me pergunta, pastor Roberto, como é que uma mulher, se você não perguntou, você pensou, como é que uma mulher sábia, prudente, formosa, se casa com um homem estúpido, com esse animal? Aprenda uma coisa para começar a ministração. Antes de começar, né? Nem lemos o texto ainda. Antigamente os casamentos, eles eram arranjados. Quem fazia os casamentos eram os pais. Muitas vezes, os noivos, noivo e a noiva, só iam se conhecer no dia do casamento, tá? Então, já expliquei por isso que uma mulher bonita, formosa, inteligente, sábia e tudo de bom, casou com um homem estúpido, ignorante, imbecilizado e por aí vai, tá? Então, ok. Então já expliquei por que ela casou. E aí eu aproveito a deixa para dizer por que Salomão teve tantas mulheres. Você já pensou, pô, Salomão, pastor, ele tinha 1000 mulheres? Tinha. Pastor, por quê? Casamento arranjado, irmão. Toda vez que um rei casava com outra princesa lá
de um outro local, eles faziam aliança de paz. Aí, por quê? Porque o rei daquele lugar ia ser o sogro dele. Casou com a filha, quem é o sogro? O rei. E aí ia ter uma aliança, por isso que Salomão, o reino dele prosperou tanto, entre outras coisas, porque ele casou com muitas princesas. Está esclarecido, passei um pouco de pano no Salomão, mas não é o motivo não. Hoje é Abigail. O que significa Abigail? Não, o que significa? Duas palavras hebraicas. Se você não anotar, você viu que sua memória está bem devagar, quase parando? Isso. Abigail significa alegria do pai. Eu falei pai. Gail, alegria. Abigail significa alegria do pai. Se você não anotar e eu perguntar daqui a 5 minutos, não vou perguntar mais. Aí você já não vai saber de novo. Mas vamos para o texto, né? Que você também não vai aprender nem decorar nada se você não anotar. Vamos lá, então vamos ler do 3, vamos ler de 4 em 4. Vamos lá, Ivan, por favor. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Ele era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: Vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntam-lhe, em meu nome, como está? Digam àquele afortunado, paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Amém. De 4 em 4, tá, Ivan, por favor. Então, o que acontece? Citou aí o casal. Abigail era casada com Nabal. Diga Nabal. Nabal é tudo que é oposto de bom, de sensato, de prudente, de sábio. Tudo que é o contrário é Nabal. Ignorante. Porém, tinha uma coisa. Ele era um homem riquíssimo. Fosse hoje multimilionário. Homem cheio do din-din e da babita. Como ele arranjou isso aí, eu não sei, a Bíblia não conta. Só conta que, sabendo Davi, ouvindo falar o rei Davi, ainda não era rei não, tá? Que ele ia tosquear as suas ovelhas. Diga, tosquear as ovelhas. Diga, o que é isso, tosquear as ovelhas? Diga. É tão somente cortar. Se fosse hoje, seria tosar. A tosa. Mas quando o fazendeiro, homem riquíssimo, que Nabal cita até que ele tinha 3.000 ovelhas. Quando você vai tosquear 3.000 ovelhas, significa que da lã das ovelhas você fazia até hoje faz, você fazia os tecidos. Então era um dia de muita alegria, era uma festa, eram churras, muito abençoado. Não sei nem se eles chamavam o Leandro ou não, passar o churrasco, mas eram churras muito abençoado. Era dia de festa e alegria e prosperidade, porque o fazendeiro ia ficar mais rico, porque ele ia pegar a lã de 3.000 ovelhas, ia negociar, ia vender, ia fazer muito tecido, ele ia ficar mais rico. Agora aprenda uma coisa. Você lembra, só os que leem a Bíblia, você lembra que Jacó, quando fez o primeiro salário ali com seu sogro Labão, ele estabeleceu que as ovelhas salpicadas, malhadas e listadas ia ser o salário de Jacó. Quem lembra disso, diga amém. Amém. Então essas ovelhas, vou repetir, as ovelhas malhadas, salpicadas e listadas, elas tinham menor valor. Então Labão já começou a enganar Jacó aí. Por que, pastor Roberto, tudo não é ovelha? Porque na hora que você tira a lã, imagine, meu cabelo ainda tem uma parte preta ou não? Tem. Se eu pelasse meu cabelo todinho aqui,
Como é que ia ficar a cor do meu cabelo? O que caísse no chão? Misturado, não tem valor para um tecido. Que cor ia ser esse meu tecido aqui? Não dá nem para saber, sim ou não? Então, quando a ovelha é toda preta, tecido preto. Toda branca, tecido branco. Toda vermelha, não sei nem se tem essas ovelhas. Vermelha tem. Tecido todo vermelho. Marrom, todo marrom. Agora, salpicada, listada e malhada, qual cor do tecido? Meio estranho, né? Então, tinha valor? Tinha, mas bem inferior, tá? Então, já lhe dei até uma dica aqui, mas não vou ministrar sobre Jacó, pelo menos hoje não. Então, Davi mandou saudar aquele homem afortunado, é assim que Davi chamou, que o homem era rico mesmo, abençoado mesmo, graças a Deus. E aí diz, sauda ele, mandou 10 moços saudar ele, no dia da tosquia, que era dia de alegria, de felicidade, ele estava feliz, estava alegre, estava no churrasco. Churrasco você está sempre feliz ou não? E aí ele mandou saudar ele, e tu já leu que ele pediu alguma coisa ou não, Ivan? Não, então... Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e além tu dirão, esses moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, seu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? A quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. O que acontece? Davi mandou 10 moços dele, e lá com Nabal, saudá-lo, né, como afortunado, próspero, abençoado, homem de bens, homem rico, posse. Sauda ele e pede o que ele tiver à mão. Ele está tosquiando no meio, está fazendo um panqueque, está fazendo churrasco. Diz para ele preparar para a viagem aí para mim. O que ele pode me dar, até porque, eles ficaram convivendo com esses fazendeiros, com essas pessoas que estavam cuidando das ovelhas, e Davi servia de muro de proteção, porque naquele tempo era muito fácil haver salteadores para roubar, saquear os bens de outras pessoas. E aí Davi, com seu exército, né, tinha 600 homens, protegeram, por todo o tempo que eles estavam ali, as ovelhas de Nabal. E aí Davi, como sabia que era um dia de festa, um dia de alegria, um dia de prosperidade, vai lá e pede para ele me dar o que tiver à mão dele, para ele me dar, me ofertar a Davi. Aí o que os moços de Davi deram o recado para Nabal, e Nabal foi muito mal criado, respondeu bem atravessado, uma palavra muito dura para Davi. Vamos lá, mais 4 em 4. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens, eu não sei de onde vem. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também a Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros
desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele volta aí. Destratou. Ele mudou aqui na hora, pessoal. Amém. Amém. Então, presta atenção. Eu vou repetindo para você ir se ligando aqui na ministração. Davi pediu uma oferta de Nabal, era um homem rico, abençoado, estava em festa, estava em churrasco. E aí, quando ele foi lá, Nabal disse: quem é esse Davi, filho de Jessé? Muitos fogem dos seus senhores, agora eu vou tirar, preste bem atenção, eu vou tirar o meu pão, a minha água e a minha carne. Repita. Guarde esses três aí que nós vamos usar, vai servir para a ministração daqui a pouco. Mas o que é mesmo? Tiraria eu o meu pão, minha água e minha carne dos meus moços e daria para esse, eu não sei nem quem é. Quando ele respondeu desse jeito, os moços de Davi voltaram, né, com um recado duro de Nabal e falaram para Davi. Quando eles falaram para Davi, Davi ficou furioso, porque ele usou de retidão, fez o bem, protegia, era a verdadeira muralha ali de proteção para o rebanho de Nabal, e agora ele paga o bem que Davi fez para ele com esse mal de destratar Davi. Aí Davi disse: cada um pegue a sua espada e vamos lá atacar lá Nabal. E ele jurou por Deus que até de manhã, se ficasse um só homem vivo, ele ia matar todos do sexo masculino. Aí, um dos trabalhadores de Nabal ouviu a conversa e foi dizer para Abigail, aí que começa a história da nossa querida Abigail, presta atenção. Vai lá e diz: olha, retratou, não somente aconteceu, veio aqui os moços de Davi e falou com o patrão aí, com Nabal, ele respondeu de forma grosseira, humilhou Davi, respondeu atravessado, desbaratou, e agora te apressa e faz alguma coisa, porque o mal já está sobre nós. Qual era o mal? Matar todos os homens do sexo masculino, é uma redundância, né? Mas matar todos do sexo masculino. Essa era o comando que Davi ia fazer. Aí, vamos começar a aprender algumas coisas com Abigail, que é o objetivo hoje da ministração. Abigail, uma mulher prudente, tá? Abigail, alegria do pai. Vamos lá, mais 4. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando andavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê que hás de fazer. Porém, o mal já está todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de passas e 200 pastas de figo passados, e pôs sobre os jumentos. Até aí. Agora vamos fazer o seguinte. Quem que lembra os 3 que eu pedi para lembrar agora? Nabal entendeu, e se ele tivesse que dar a Davi, ele ia dar pão, água e carne. Então tem alguma mulher aqui nessa noite? Diga aleluia. Só as mulheres, diga glória a Deus. Então aprenda uma coisa: a mulher, diga a mulher, é mais generosa do que o homem. Nabal ia dar o quê de novo?
Agora diga que a Abigail você preparou aí. Lê de novo aí. Pães, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figo passadas. Então, ele tinha 3 itens, ela tem 6 itens. Então, a mulher é muito mais generosa do que o homem. Ele pensou em dar e negou pão, água e carne, as ovelhas. A Abigail deu as ovelhas, deu pão, deu isso, deu aquilo, levou mais aquilo. E foi, e ela se apressou, diga, se apressou. Atenção, mulher, só as mulheres, diga, se apressou. O que você tem que fazer, você tem que fazer logo. Até Judas, quando ia trair Jesus, Jesus disse para ele, o que tu tem que fazer, faça logo. Então, até para trair Jesus, tá? Estou falando no contexto de Judas, por favor, não me interprete mal. Mas até para fazer o mal, vamos melhorar o linguajar. Até para fazer o mal, você tem que fazer, faça logo. Quanto mais o bem. Abigail se apressou. Agora vamos entender. Se ela tivesse assim, Nabal estava em festa, sim ou não? Estava em churrasco, sim ou não? Daqui a pouco você vai ver que ele estava em bebida também. Era bebida, era churrasco, era festa, era alegria. Vamos acrescentar que Israel sempre tem. Era música, era dança e tudo mais. Era muito razoável qualquer um de nós dizer assim, não, eu estou em família, meu marido está dando uma festa, está alegre, está ficando mais rico, né? Porque tosquiu as ovelhas. Então eu vou até resolver essa bronca aí. Mas eu vou resolver amanhã. Era razoável isso, sim ou não, gente? Razoável. Mas ela o quê? Mulher sabe o quê? Se apressou. Você vai já entender. Se ela tivesse deixado para outro dia, o que ia acontecer. Vamos lá. Mais 4. 19. E assim disse aos seus moços, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, e que porém não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que andando ela, montada num jumento, desceu pela encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Então, Davi, a Bíblia não diz bem se ele declarou para os ele estava com 400 pessoas. Não sei se ele declarou em voz alta ou se ele pensou. Ele disse, olha, esse cara me pagou o bem que eu fiz com ele com o mal. Pois eu vou, prometeu a Deus, que até amanhã de manhã, até amanhã quando? De manhã, se eu não matar todos do sexo masculino. Aí eu pergunto para você, se ela deixasse para outro dia, ia dar tempo, sim ou não? Então tem coisas, viu, mulher sábia? Para você que estou ministrando hoje. Tem coisas que você não pode protelar. Se você vive protelando, deixando para amanhã, deixando para depois, deixando para mais tarde, cuidado que esse depois, esse amanhã, esse mais tarde, pode ser tarde demais. No caso de Abigail, se ela deixa para o outro dia, e ela estava em festa, estava em dança, estava em alegria, estava em bebida, estava em churrasco, era muito razoável, não sei se ela estava dançando ou não, a Bíblia não diz, mas em Israel todo mundo dança, todo mundo se alegra, então ela estava talvez dançando, tomando um vinho, não sei. Aí ela, não, vou resolver essa bronca amanhã. Era tarde demais, ia morrer todos os homens, desde criança. Aí você me pergunta, pastor Roberto, por que se mata crianças? Pergunte, do sexo masculino, me pergunte.
Criança não é tão inocente? Por que mata as crianças? Porque a criança um dia vai ficar velha, vai crescer, vai vingar o pai. Por isso você extermina logo é tudo, meu amigo. Por isso que quando vai nas guerras, mata todo mundo do sexo masculino. E o cabra morreu e não vai crescer nunca mais. Então, Abigail se apressou, se encontrou com Davi, e olha como é que a mulher prudente age. Porque ela era uma mulher de fazendeiro, uma mulher rica, uma mulher bela, mas ela também era uma mulher prudente. Ela era uma mulher sábia. E quando a mulher é sábia, a Bíblia diz em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Então, estou ministrando hoje para mulheres sábias. Eu estou ministrando hoje para Abigail aqui da base 14. Então, você como mulher sábia, quando você estiver diante de uma situação, aprenda com Abigail como é que você vai falar, como é que você vai se portar. Então, vamos aprender o que ela falou, para a gente colocar como lição de vida para o nosso convívio. Vamos lá, Ivan. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou em terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o meu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua palavra, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que avistastes. Enviastes. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Agora, pois, quais, Nabal, sejam teus inimigos e os que procuravam mal contra o meu Senhor. Amém. Então, aprenda uma coisa. A mulher sábia, a mulher Abigail, que é você, diga amém. Ela é uma intercessora da casa. Ela vai ao encontro de Davi. Ela se apressa, porque se ela protelasse, talvez não desse mais tempo. Ela se apressa quando ela se encontra com Davi. A mulher sábia, ela é humilde. Ela se prostra, ela se ajoelha diante de Davi e ela traz a culpa para ela. Isso é intercessão. Intercessão é você tomar o peso do pecado da pessoa como se fosse você o pecador. E ela diz: olha, eu sou a culpada, até porque os teus servos foram lá e eu, talvez atarefado em uma coisa ou outra, não os vi. Quando eu soube, eu me apressei e vim até contigo. Agora não leve a mal, porque este homem é mau, este homem é vil. Nabal é o seu nome. Nabal significa tolo. Nabal significa filho de Belial. Ele é tudo isso que não presta. E não leve, não se troque com este homem. Vamos lá, mais 4. 27. E agora este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja dado aos moços que seguem o meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada de feixe
dos que vieram com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do convado de uma funda. Próximo. E há de ser que, usando o Senhor, o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então vamos aprender duas coisas. A mulher sábia, ela é humilde, ela se prostra, ela é uma intercessora e ela é uma profetisa. A mulher sábia, Abigail, que é você, ela é usada por Deus, ela é cheia do Espírito Santo. Diga amém. Diga eu recebo. Ela é usada por Deus para profetizar. Ela diz: a tua casa será duradoura. A casa de Davi não será duradoura, não. A casa de Davi será eterna. Porque do ventre de Davi, quem foi que veio? Jesus, o Messias. E Deus fez uma aliança com Davi, uma aliança eterna. Mas ela diz: a tua casa será duradoura. E agora, os teus inimigos, ele vai afastar como uma pedra na funda. E Deus te pega, Davi, como se tu fosse um feixe. Feixe é depois que você faz a colheita, você faz um feixe, e aí você deixa perto de você, até porque se você abandonar seu feixe, é sua colheita. Alguém pode até levar e roubar seu feixe. Então ela diz que Davi é para Deus como o feixe de um homem. Depois que você colhe, ali é o seu sustento. Você protege, você guarda aquele feixe. Assim ela disse que Deus fazia com Davi, que a casa dele ia ser duradoura e que Davi se lembrasse dela. A mesma palavra do ladrão para Jesus. Quando Davi entrasse no seu reino, no seu paraíso, para ele lembrar dela e agisse de generosidade. Mais 4. Então, meu Senhor, não te será por tropeço nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Só um pouquinho. Mulheres, faça assim com as suas mãos, que o Ivan vai ler agora. É o que Davi disse para Abigail. É o 32, né? Que está lendo aí? Agora vamos para o 33. Tá, no 32 ela diz: bendito seja o Deus. Agora ele vai dizer que é ela, bendita. Agora, abra sua mão e receba assim, que você é Abigail hoje. Vá, 33. E bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me impediste de derramar sangue e de se vingar-me pelas minhas próprias mãos. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. E que se tu não te me apressares e não vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz de amanhã, nem mesmo um menino. Então Nabal tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, e veis aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Então a mulher sábia, ela será exaltada pelos reis. O rei vai dizer para você, mulher: eis que eu ouvi o teu conselho. Você pode dizer amém, mãe? Esse rei, toda vez que tiver rei na Bíblia, Senhor, rei, é Deus. Eis que eu ouvi o teu conselho, e muito obrigado porque tu me impediste de derramar sangue. A mulher sábia, ela evita conflito, ela evita guerra, ela evita confusão, ela evita brigas, porque ela é sábia. Ela é uma mulher prudente, ela se apressa, ela se humilha quando tem que se humilhar, ela aconselha quando ela tem que aconselhar, com prudência, com sabedoria, com simplicidade, com humildade, e ela ganha o coração do rei.
E ele diz para você, o rei, hoje aqui, para todas as Abigaís que tem aqui, vá, volte para sua casa em paz. Eu ouvi o teu conselho e Deus, aí já é Deus, olha. A mulher sábia move o coração de Deus. E Deus me impediu hoje de eu derramar sangue, porque eu tinha jurado que até o amanhecer, não ia, ele repetiu de novo, não ia ficar um sequer do sexo masculino. Eu ia matar todos. E aprenda uma coisa, ia ficar uma mancha na história de Davi. O rei Davi, o homem segundo o coração, será se ainda seria o homem segundo o coração, se ele visitou o homem porque não quis dar uma oferta para ele? Ele merecia a oferta, merecia, mas o homem não quis dar, era dele, ele fazia o que quisesse, mas era razoável ele chegar e matar todos os homens, inclusive criança? Isso era razoável, sim ou não? Não. E como é que esse homem ia ser o segundo o coração de Deus? Eu posso conjecturar que se ele comete essa barbaridade, essa atrocidade, ele não seria mais o homem segundo o coração de Deus. Então, Deus disse, encontrei um homem segundo o meu coração, que é Davi. E ele usou Abigail para ajudar nesse propósito. E Davi, mais tarde, subia ao trono de Israel sem essa mancha, sem esse pecado que muito ia atrapalhar o seu ministério e a sua vida. Mulher sábia, Abigail aqui da base 14, seja prudente para aconselhar o seu marido, aconselhar o seu chefe, aconselhar o seu pastor, aconselhar quem estiver na sua frente, para evitar as confusões, evitar as guerras, trazendo paz e evitar manchas no currículo dessas pessoas. Deus quer usar você, Abigail, da base 14. Glória a Deus mesmo. Vamos lá, mais. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinham em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. E sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que julgou a causa da minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Então vamos lá. Até aí, tá bom, já chega, obrigado. Vou concluir aqui. Então, olha só o que aconteceu. Ela voltando, a mulher sábia, Abigail, que é você, voltando, viu Nabal embriagado. Ela disse, não é o melhor momento. Aprenda, mulher. Quando seu marido não bebe mais, diga amém. Você não vai encontrar mais ele embriagado, diga glória a Deus. Mas você poderá encontrá-lo num mau momento. Como assim, pastor Roberto? Qual o mau momento? Talvez quando ele acaba de chegar do trabalho, chateado, o patrão deu uma dura nele, deu tudo errado, o carro deu prego, alguma coisa errada, e ele chegou meio complicado. Esse não é o momento de você conversar com ele. Ela esperou, Nabal estava se divertindo, estava bebendo, estava no churras, deixou de dormir. No outro dia, passando a ressaca do vinho, ela contou toda a história, o livramento de morte, que ela foi lá. Quando ele ouviu a história, que ele escapou da morte pelo triz, a Bíblia diz que ele teve, a Bíblia não diz, mas dá a entender que ele teve um infarto. Ele infartou, ele ficou paralisado.
esta paralisia de Nabal durou 10 dias. Depois de 10 dias, que é o basta de Deus, que eu já ministrei para você, Deus feriu Nabal de morte e ele morreu. O relato chegou até Davi. Davi agora, sabendo que Nabal havia morrido e já havia passado o luto de Abigail. Abigail era sensata, prudente e formosa. Presta atenção. Davi convidou ela para ser esposa dele. Ela mais uma vez se apressa e vai lá e se casa com Davi. Agora aprenda uma coisa. Eu disse que ia falar com os homens também. Diga amém. Não seja duro. Porque esse homem era duro, mesquinho, não queria dar nada. Uma oferta, sim ou não? Sim ou não, gente? Não queria dar uma oferta. Aí quando ele morreu, quem casou com a mulher dele? Davi passou a ser dono de tudo, sim ou não? Quem casa com a viúva pega a herança? Agora toda a riqueza de Nabal passou para Davi, inclusive a mulher dele, porque ele foi um homem bruto, ignorante, filho do demônio, e Deus mesmo tomou a causa. Agora vai ficando em pé para finalizar, para a conclusão. Quem tem que pleitear a tua causa é Deus. A vingança pertence ao Senhor, não pertence a ti. Davi pensou, ia matar e fazer acontecer com a mão, com a espada. Não precisa você fazer nada disso. Entregue a Deus que vê todas as coisas e Deus a seu tempo vai ser o teu vingador. Ele faz do seu jeito e não do teu. Ele foi lá, feriu Nabal com a paralisia, depois feriu Nabal com morte. E Davi se apossou de toda a herança de Nabal legalmente. Porque se ele mata todo mundo e se apossa, ia ficar bonito para a história dele, sim ou não? Claro que não. Mesmo que ele pegasse a mulher do cara na marra, meio na força, talvez ela nem quisesse ir. Que o cara mata o marido e vai ficar com a mulher, aí fica meio estranho. Matar o marido para ficar com a mulher. Agora, se foi Deus que matou, o problema é de Deus, né? Sim ou não? Deus que matou. Aí ele foi lá, tomou ela por esposa, e depois, quando ele reinou, ela foi ter filhos com Davi, e ela virou uma rainha. Você que é uma mulher sensata, você que é uma mulher prudente, você que é uma mulher sábia de Provérbios 14, você foi chamada para ser uma princesa do reino de Deus, uma rainha do Senhor. Você é mais uma Abigail diante da situação. Peça sabedoria para agir diante da situação. Que Deus te abençoe com o dom da sabedoria. A palavra para você é: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Meu Deus, eu oro abençoando as Abigails e os homens também aqui desta base. Meu Deus, se existe dureza nos nossos corações, a tua palavra diz, meu Deus, que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Quando Abigail chegou diante de Davi, com a palavra branda, com humildade, com humilhação, se prostrando, pedindo perdão, intercedendo, ela achou graça e favor diante de Deus em primeiro lugar, mas diante de Davi. Assim acontecerá com todos aqueles que diante do confronto com Deus, a melhor arma é a rendição. Por isso, nesta noite, que Deus te use, mulher sábia, no Dia Internacional da Mulher, para que você possa aprender e viver como Abigail na sua casa, no seu trabalho e onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Que Deus te use com muito poder, com muita graça, que o Espírito Santo de Deus te cubra em nome de Jesus. E você, homem, não seja duro, não seja mesquinho. Daqui a pouco vamos tirar a oferta. Não vai endurecer seu coração. Quem sabe eu não sei se vai acontecer. Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, aplauda ao Senhor. Aleluia!